Toda a querida Irmandade, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu peço a paciência dos irmãos para ouvir esta mensagem. As mensagens são muito longas e muitas vezes os irmãos não ouvem porque dizem que as mensagens são longas. Mas tenham paciência, escuta essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todas as mensagens que nós sempre começamos dessa maneira. Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. A Igreja de Jesus Cristo que está na terra, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, todas as igrejas da terra dizem que todas as igrejas da terra são de Deus. É uma das maiores mentiras pronunciadas pelos religiosos da terra, dizer que todas as igrejas da terra são de Deus. Irmãos, vamos ouvir o que Paulo pregava no seu tempo sobre a igreja de Deus. Vejamos Atos capítulo 20, versículo 26 a 33. Paulo começa dizendo assim, dessa maneira: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cuidai, pois, de vós mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair os discípulos para si mesmo. Quanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar, com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, vós mesmos sabeis que as minhas mãos supriram todas as minhas necessidades e dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus Cristo, porquanto ele mesmo disse: é muito mais bem-aventurado coisa dar do que receber. Havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, eu estou procurando a igreja de Deus na terra, para ver se no meio de tantas igrejas na terra, podemos encontrar a igreja de Deus na terra. São as duas coisas que a igreja de Deus não tem e nem pode ter aqui na terra. A primeira coisa é um homem titulado pastor. A segunda coisa é a doutrina do dízimo. Se os irmãos não conhecem as Escrituras, ou se os irmãos não conhecem as igrejas na terra, façam uma visita nas igrejas da terra. Em cada igreja que você entrar, pergunte para os porteiros da igreja: esta igreja tem um homem titulado pastor? Esta igreja tem a doutrina do dízimo? Se esta igreja que você entrou nela tiver um homem titulado pastor e tiver a doutrina do dízimo, demore pouco nesta igreja, porque esta igreja não é de Deus. Paulo diz que a igreja de Deus, o Espírito Santo constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. O próprio Filho de Deus diz que a igreja de Deus na terra tem um só pastor, ou seja, um só rebanho e um só pastor. O próprio Jesus Cristo diz que os homens não são pastores, são mercenários e não têm cuidado das suas ovelhas. Os homens confundem o dom de pastor com um título de pastor. Mas qual é a diferença do dom de pastor para o título de pastor? A diferença é esta:
é que o dom de pastor é dado ao homem por Deus. E o título de pastor é dado pelos homens aos homens. Os homens confundem o título de pastor com o dom de pastor. Não tem na Bíblia de Mateus ou Apocalipse o Espírito Santo constituindo pastores para apacentar a igreja de Deus na terra. O Espírito Santo constituiu bispos, presbíteros ou anciãos, que é um ministério só, para apacentar a igreja de Deus na terra. Me mostre nas escrituras de Mateus e Apocalipse os apóstolos de Jesus Cristo se intitulando a si mesmos pastores? Pedro alguma vez disse que ele era um pastor? Os irmãos sabem porque os apóstolos de Jesus Cristo não se intitularam a si mesmos pastores? Porque os apóstolos de Jesus Cristo nunca se esqueceram daquelas palavras que o seu divino mestre tinha dito e ficou escrito em João 10, 1 a 16. Jesus Cristo disse que os homens não são pastores, são mercenários, ladrões e salteadores. Nenhum homem intitulado pastor sabe cuidar das ovelhas de Jesus Cristo aqui na terra. Os profetas antigos já diziam no seu tempo o que os pastores fazem com as ovelhas de Deus aqui na terra. Comem a carne das ovelhas, bebem o sangue das ovelhas e se vestem da lã das ovelhas. Ainda são rigorosos com as ovelhas que nenhuma lhe pertence. Se tiver dúvida do que está ouvindo, leiam Ezequiel capítulo 34, 1 a 31, João capítulo 10, 1 a 16. Irmãos em Cristo Jesus, de todas as igrejas que eu conheci na terra, a igreja mais próxima da igreja de Deus aqui na terra é a Congregação Cristã no Brasil. Por dois motivos a Congregação Cristã no Brasil é a igreja mais próxima da igreja de Deus aqui na terra. Primeiro motivo é que a Congregação Cristã não tem um homem titulado pastor e nem a doutrina do dízimo. O dízimo é o segundo motivo para que a Congregação Cristã seja a igreja mais próxima da igreja de Deus aqui na terra, hoje no século XXI. Devido ser a igreja mais próxima da igreja de Deus na terra, esta igreja é acusada por todas as outras igrejas da terra de seita e heresia, por não aceitar um homem titulado pastor e nem a doutrina do dízimo. Será que as outras igrejas têm alguma razão em acusar a Congregação Cristã de seita e heresia? Não tem nenhuma razão em acusar a Congregação Cristã no Brasil de seita e heresia. A doutrina do dízimo em uma igreja que se diz cristã, a doutrina do dízimo é uma heresia, porque a igreja de Jesus Cristo nunca ensinou para os seus fiéis a doutrina do dízimo. Me mostrem, de Mateus e Apocalipse, Jesus Cristo e seus apóstolos ensinando a doutrina do dízimo? Se vocês me provarem nas escrituras de Mateus e Apocalipse, Jesus Cristo e seus apóstolos ensinando a doutrina do dízimo, a partir da hora que vocês me provarem, com base nas escrituras de Mateus e Apocalipse, Jesus Cristo e seus apóstolos ensinando a doutrina do dízimo, eu dou a minha mão à palmatória e passo a pagar o dízimo para a igreja. Não vou dizer que eu vou pagar dízimo para Deus. Vou pagar o dízimo para a igreja, porque Deus não precisa de dízimo de ninguém aqui na terra. Quem precisa do dízimo é os homens. O dízimo das religiões da terra é antibíblico. Não existe na Bíblia o dízimo das religiões da terra. O dízimo das religiões da terra não tem base nas escrituras do Gênesis e Apocalipse. Não existe do Gênesis e Apocalipse dízimo mensalmente em dinheiro. O dízimo das escrituras era anualmente em cereais para mantimento dos levitas. Dízimo nas escrituras
nunca foi dinheiro mensalmente e nem anualmente. E só quem dava o dízimo eram as 11 tribos de Israel. Para a tribo de Levi, é lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. Todos que ainda pagam ou pagarem dízimo na graça de Cristo estão na maldição da lei, separados de Cristo, caídos da graça de Cristo. Se os cristãos tivessem que obedecer à lei da velha aliança, Jesus Cristo tinha ensinado para os seus fiéis que tinham que obedecer à lei da velha aliança. Pagar o dízimo na graça de Cristo está anulando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso quer dizer que todas as religiões da terra que pagar o dízimo na lei, ou o dízimo da lei, estão em maldição. Paulo explica muito bem na sua carta aos Gálatas. Vamos conferir na Bíblia, a qual vocês dizem que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 13. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição da lei. Porque está escrito no livro da lei: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas da lei. Ou seja, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei para obedecê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E na lei, não há fé na lei. Mas, o que fizeste estas coisas, por ela viverás. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, ou seja, fazendo-se maldição em nosso lugar. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo diz: pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho Jesus Cristo, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não são mais servos, mais filhos. E se eis filhos, eis também herdeiro de Deus. Outrora, quando não conheciam a Deus, vocês serviam os que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceram a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como vocês querem tornar outra vez a estes rudimentos fracos e pobres aos quais quereis de novo servir? Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, se perguntar para os irmãos: Paulo era um verdadeiro cristão? Vocês me respondem que sim, Paulo era um verdadeiro cristão. Mas o que Paulo fazia para que se visse nele um verdadeiro cristão? Resposta: 1 Coríntios 11, versículo 1. Meus irmãos, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo fazia o que ele tinha aprendido por revelação de Jesus Cristo, conforme Gálatas 1, 11 e 12. Tudo o que Paulo ensinava era por revelação de Jesus Cristo. Agora eu pergunto para os irmãos: por que os líderes religiosos não ensinam
para os seus fiéis o evangelho que Jesus Cristo pregou e o evangelho que Paulo pregou. Porque os líderes religiosos da terra pregam um evangelho diferente do evangelho que Jesus Cristo e os seus apóstolos pregaram? Irmãos, não é nenhuma novidade os líderes religiosos pregarem um evangelho diferente hoje no século XXI. No tempo de Paulo já tinha estes pregadores do evangelho diferente. Gálatas 1, 6 a 12. Paulo disse: estou admirado de que, tão depressa, vocês abandonaram o evangelho de Jesus Cristo para obedecer a outro evangelho, ou um evangelho diferente. Não obedece à graça de Cristo. Ou seja, vocês estão obedecendo a um evangelho que está na lei. Vocês estão obedecendo à lei da velha aliança, o qual não é outro evangelho, mas senão que está surgindo pessoas pregando um evangelho diferente do evangelho que foi pregado por mim e anunciado por mim. Mas tem algumas pessoas querendo perverter o evangelho de Cristo. Eu não espero que tão depressa vocês fossem deixar o evangelho da graça de Cristo para seguir ou obedecer outro evangelho. Mas, ainda que um anjo do céu viesse pregar outro evangelho, além do evangelho que nós pregamos para vocês, seja anátema. Vou repetir outra vez: mesmo que nós mesmos, ou um anjo dos céus, viesse pregar outro evangelho para vocês, além do evangelho que vocês receberam, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Vocês podem amaldiçoar quem vier pregar outro evangelho além do evangelho que ouviram da minha boca. Porque o evangelho que eu preguei para vocês, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Eu não aprendi de homem algum, nem eu recebia o evangelho dos homens. O evangelho que eu preguei é um evangelho dos céus. Não recebi de homem algum aqui da terra. Recebi do homem celestial chamado Jesus Cristo. Irmãos, é lamentável se dizer, mas é a verdade real. Mais de 90% das religiões da terra pregam um evangelho diferente do evangelho que Jesus Cristo e seus apóstolos pregaram, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Existem dois evangelhos na terra: o evangelho da graça de Cristo e o evangelho da lei da velha aliança. Todos que obedecem ao evangelho da lei está obrigado a dizimar 10% do seu salário, da sua renda, para os líderes que obedecem ao evangelho da lei da velha aliança. Os que obedecem ao evangelho da graça de Cristo está livre de dizimar seu salário ou sua renda para os líderes religiosos que obedecem ao evangelho da graça de Cristo. Veja o que Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 4. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vocês deixarem de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Irmãos, vocês entenderam o que Paulo estava falando sobre a circuncisão? Paulo estava dizendo que a circuncisão e o dízimo, todos são da lei. Quem obrigar os fiéis a dizimar, tem que obrigar também a circuncidar-se. Se não se circuncidar, também não está obrigado a pagar dízimo.
todos que obedecem à lei têm a obrigação de circuncidar-se e pagar o dízimo, porque ambos são da lei da velha aliança. Mas eu vos digo uma coisa para vocês que me ouvem: se vocês obedecerem à doutrina da velha aliança, ou seja, a doutrina da circuncisão, a doutrina do dízimo, Cristo de nada aproveitará para vocês. Se Paulo tivesse hoje, nos nossos dias atuais, no nosso meio, ele pregaria desta maneira para os líderes religiosos que obrigam seus fiéis a dizimar 10% do seu salário da sua renda para a igreja. Paulo dizia: eu, Paulo, vos digo, se vocês deixarem levar pela doutrina do dízimo, Cristo de nada aproveitará para vocês, líderes religiosos, e para os seus fiéis. Irmãos, no tempo de Paulo, ainda não tinha este maldito dízimo em dinheiro mensalmente. Este dízimo mensalmente em dinheiro veio a ser criado dos anos 1517 para cá, com a reforma protestante feita por Martim Lutero. Criaram o dízimo da lei mensalmente em dinheiro. Antes de 1517 para trás, não existia o dízimo mensalmente em dinheiro. A Igreja Católica Romana tem outros meios ilícitos de arrecadar dinheiro para a igreja. Como nós vemos, as indulgências eram um meio de arrecadação de dinheiro para a igreja, mas era ilícito, era uma pregação mentirosa, escandalosa, por isso que Martim Lutero se escandalizou com essa tal de venda de indulgência. Então, meu irmão, coisa pior do que o dízimo em dinheiro mensalmente. A venda de indulgência foi o que escandalizou Martim Lutero. É dito que Martim Lutero não criou o dízimo mensalmente em dinheiro. Quem criou o dízimo mensalmente em dinheiro foi os pastores protestantes, muito depois de Martim Lutero. Irmãos em Cristo Jesus, nunca as escrituras foram tão mal interpretadas pelos os pastores como tem sido no século XXI, no terceiro milênio. Toda a vida as escrituras foram mal interpretadas pelos pastores. Mas como no século XXI, nunca se ouviu falar. Surgido tantos falsos interpretadores das escrituras como no século XXI. Somente o Espírito Santo pode dar uma interpretação correta das Escrituras. Sem o Espírito Santo, ninguém interpreta as Escrituras nos seus originais. Vamos desafiar os pastores do século XXI, que dizem que têm o Espírito Santo. Vamos dar duas passagens das Escrituras para vocês ler e interpretar nos seus originais. Vamos ler Ezequiel 34, 1 a 31 e João capítulo 10, 1 a 16. Será que estas duas passagens bíblicas têm alguma concordância uma com a outra? Ezequiel 34, 1 a 31 com João 10, 1 a 16. Ezequiel 34, 1 a 31, Deus falando na boca do seu profeta. João 10, 1 a 16, o próprio Jesus Cristo falando para todas as gerações até a consumação dos séculos. Deus fala pela boca do seu profeta Ezequiel. Prometeu que iria destruir todos os pastores da terra e depois que tivesse acabado de destruir os pastores da terra, iria levantar na terra um pastor para apacentar suas ovelhas na terra. E esse pastor, profetizado pelos profetas, era o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que viria a esta baixa terra. O Filho de Deus iria ser
encarnado no ventre de uma virgem que nunca tinha conhecido nenhum homem. Profecia de Isaías capítulo 7, versículo 10 a 14. Paulo confirma esta profecia de Isaías em Gálatas 4, versículo 4 e 5. Irmãos, todas as escrituras estão de acordo com os profetas, com Jesus Cristo e com os apóstolos. Mas dos anos 1517 para cá, surgiu um povo na terra, conhecido como protestantes, que discordam dos profetas, discordam com Jesus Cristo, discordam com os apóstolos, discordam com a graça de Deus. A graça de Deus é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mais de 90% dos líderes religiosos da terra discordam com os profetas, discordam com Jesus Cristo, discordam com os apóstolos, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Não adianta refutar as minhas palavras, porque eu tenho provas dentro das Escrituras de tudo o que estou falando. Mais de 90% das religiões da terra tem duas maldições dentro delas. E os seus líderes ainda não descobriram qual é estas duas maldições que tem dentro das religiões da terra. Não se escandalize quando vocês ouvirem o nome das duas maldições que tem dentro das religiões da terra. E estas duas maldições precisam ser expurgadas de dentro das religiões da terra antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ninguém está obrigado a crer no que vocês vão ouvir da boca do atalaia de Deus. Se tiver em pé, se sente para não cair para trás, com o nome das duas maldições que tem dentro das religiões da terra. Ou seja, que tem dentro de mais de 90% das religiões da terra. Primeira maldição que tem dentro das religiões da terra: um homem titulado pastor. Segunda maldição: a doutrina do dízimo. Obrigatoriamente para não roubarem a Deus. Quando um homem é intitulado pastor, ele está chamando os profetas e Jesus Cristo de mentiroso. Vamos ouvir o que disse o profeta Ezequiel, capítulo 34, 1 a 31. Nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos saltear alguns versículos para os irmãos ouvirem. Depois vocês podem conferir vocês. Ezequiel se expressava dessa maneira: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que os pastores deixem de apacentar as minhas ovelhas. Tirarei as minhas ovelhas da boca dos pastores, e elas não servirão mais de pasto para os pastores. As minhas ovelhas servem de pasto para os pastores, mas eu vou destruir os pastores e eles não comerão mais carne das minhas ovelhas. Os pastores comem a carne das minhas ovelhas, bebem o sangue das minhas ovelhas e se vestem da lã das minhas ovelhas. E ainda são muito rigorosos com as minhas ovelhas, que nenhuma lhe pertencem. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu vos farei repousar em pastos verdes, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer de volta, a quebrada ligarei, a enferma sararei, a gorda e a magra vigiarei, e apacentá-lo-ei com justiça. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de pasto, ou seja, não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, ele servirá de pastor, ou ele será o seu pastor,
Irmãos e ouvintes, esta profecia de Ezequiel cumpriu-se com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra. O profeta Zacarias disse que a cada mês Deus iria destruir 3 pastores, até que destruísse todos os pastores da terra. Quando Deus destruiu o último pastor da terra, levantou o seu pastor profetizado pelos profetas. Suscitou o seu Filho Jesus Cristo como único pastor das ovelhas aqui na terra. Deus disse: agora suscitei na terra um verdadeiro pastor, que não come carne de ovelhas, nem bebe sangue de ovelhas, nem se veste da lã das ovelhas. Este pastor vai salvar as minhas ovelhas, que estavam perdidas em toda a face da terra. Quem obedecer ao pastor Jesus Cristo, o meu Filho amado, livre está da condenação eterna. Quem desobedecer ao pastor Jesus Cristo, o meu Filho amado, sofrerá condenação eterna no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos e ouvintes, compensa desobedecer ao pastor Jesus Cristo aqui na terra? Qual é melhor para nós? Obedecer ao pastor Jesus Cristo para ir morar no céu? Ou é obedecer aos falsos pastores para ir morar no inferno, no fogo ardente? Os povos da terra têm livre escolhas. Deus deixou os povos da terra livre para escolher o que eles quiserem, céu ou inferno. É lamentável de se dizer, mas é a realidade dos nossos dias atuais. Mais de 90% dos religiosos da terra estão escolhendo obedecer aos falsos pastores para irem morar no inferno de fogo ardente. Os irmãos que não são espirituais dirão uns aos outros: por que este pregador tem raiva dos pastores? Irmãos, o pregador desta mensagem não tem raiva dos pastores. É que nós, como cristãos, temos que fazer a nossa escolha. Ou defender a causa de Deus, ou ser contra Deus. E nós, como cristãos, escolhemos defender a causa de Deus e ser contra os falsos pastores terrenos. Se Deus e os profetas foram contra os falsos pastores, como nós podemos estar a favor dos falsos pastores e contra as ordens de Deus? Irmãos, eu digo como Paulo: eu estou a favor dos homens ou a favor de Deus? Se estivesse a favor dos homens, não seria servo de Cristo. Na história das Escrituras, não encontramos Deus aprovando pastores. Veja o que disse Isaías sobre os pastores. Veja Isaías 56, versículo 11. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para a sua ganância. Andam pelos seus próprios caminhos, todos sem exceção. Veja o que disse Ezequiel, capítulo 34, 1 a 31, sobre os pastores. Veja o que disse Zacarias sobre os pastores, Zacarias 10, versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Veja Zacarias 11, 8. Destruirei 3 pastores num só mês, porque me enfadei deles e também eles se enfadaram de mim. Veja o que Jeremias fala sobre os pastores. Jeremias 23, 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo.
Vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Irmãos, qual de vocês já imaginaram quem são os cães do Apocalipse 22:15? Quando diz lá, ficarão de fora os cães, quem são estes cães? Isaías tem a resposta, quem são estes cães, do Apocalipse 22:15. Veja Isaías 56:11. E estes cães são pastores que nada compreendem. Cada um se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Os irmãos, talvez, por falta de conhecimento das Escrituras, digam: você só mostrou os profetas que falaram contra os pastores. Jesus Cristo nunca falou mal dos pastores nem contra os pastores. Irmãos, será que Jesus Cristo não falou contra os pastores? Vamos ouvir o que Jesus Cristo falou sobre os pastores, João 10:1-16. Em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta ou por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. E depois de ter conduzido para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo algum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus Cristo propôs-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou-lhes, pois, Jesus Cristo a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos e ouvintes, o que vocês entenderam sobre o que Jesus Cristo falou sobre os pastores? Bem claro as palavras de Jesus Cristo sobre os pastores. Ele disse que os homens não são pastores, são mercenários, ladrões e salteadores. Irmãos, Deus nunca levantou pastores para apacentar o seu povo na terra. Os homens se levantaram a si mesmos como pastores, sem a aprovação de Deus. O primeiro sinal de um homem se rebelar contra Deus é se intitular a si mesmo pastor. Quando o homem quer ser pastor aqui na terra, ele está querendo assumir o lugar de Deus e de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo disse que o homem não é pastor, mas sim mercenário. Mas os homens desmentem Jesus Cristo e dizem que é pastor e não é mercenário. Tem alguém equivocado nessa história, ou Jesus Cristo ou os pastores. Jesus Cristo diz, não é pastor, é mercenário. Os pastores dizem, não sou mercenário, sou pastor ungido por Deus.
Sabe qual foi o Deus que ungiu os pastores? O Deus deste século ungiu os pastores para lutar contra Deus aqui na terra e contra Jesus Cristo aqui na terra. Será que quem luta contra Deus e contra Jesus Cristo aqui na terra terá vitória? Deus nunca perdeu para o seu inimigo aqui na terra e nem no céu, e jamais perderá uma batalha para o inimigo. Quem estiver do lado de Deus será vitorioso, quem estiver do lado de Jesus Cristo será vitorioso. E quem for contra Jesus Cristo e contra Deus será derrotado, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Digo como Paulo, irmãos, jamais os que estão do lado de Jesus Cristo serão derrotados ou perderão uma guerra, porque nós estamos ou somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Somos mais do que vitoriosos. Admito se eu não disser a verdade que eu vi, admito se eu me calar com Deus e mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. Ouçam o que Jesus Cristo disse para quem rejeitar a nossa mensagem. Veja Mateus 10, 40 e 41, Lucas 10, 16, João 13, 19 e 20. Deus está levantando os seus atalaias da última hora, mas o povo não querem ouvir os atalaias de Deus e querem continuar lutando contra Deus e contra Jesus Cristo aqui na terra. É o conselho revelado dos céus para todos os povos da terra antes do toque da última trombeta. É o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. A igreja de Jesus Cristo que está aqui na terra diga amém e amém.